O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, apresentou nesta semana uma PEC que prevê um auxílio de 29 bilhões e 600 milhões de reais para amenizar as perdas de estados que zerarem o ICMS sobre diesel, gás de cozinha e gás natural até o fim deste ano. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Portinho. Tudo bem, senador? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Como que vai funcionar essa compensação das perdas? Porque há muita resistência dos governadores de reduzirem os impostos sobre os combustíveis nesse caso. Bem-vindo. Um bom dia aí para toda a grande audiência da Jovem Pan, aos nossos colegas aí do estúdio. A PEC foi protocolada, em menos de 24 horas logramos obter mais de 27 assinaturas, o suficiente para a sua tramitação. E o que mostra, o que eu venho dizendo, que nas reuniões de líderes, esse pacote, esse bloco de medidas, né? Porque não tem bola de prata, a gente tem dito isso, né? São várias ações. Então tem o PLP 18, que traz o preço da gasolina a um patamar de tributação razoável, que vai dar um impacto sobre ele. Tem a PEC, e a PEC, ela busca compensar os estados, principalmente, que aderirem e reduzirem a zero as alíquotas sobre diesel, sobre gás de cozinha. Estamos estudando também aqui, incluir no PLP ou na PEC, a questão do GNV. Eu entendo que está lá gás natural, mas é bom deixar claro, até pelo Rio de Janeiro, meu estado, que é um estado consumidor. Não é possível criar distorções, por isso também a PEC do senador Fernando Bezerra, que traz para os biocombustíveis benefícios que o tornem também competitivos diante de um corte de impostos, que é o que propõe o governo, colocando na mesa aí mais de 50 bilhões de reais para combater e buscar reduzir, né, o preço da gasolina, que impacta aí todos os segmentos. Senador, na sequência, a pergunta de Ricardo Salles. Portinho, bom dia. Essa capitalização ou pulverização do controle acionário da Eletrobras animou aqueles que, como eu, por exemplo, têm uma visão positiva sobre privatizações. E está parado aí no Senado o caso dos Correios. Alguma perspectiva disso avançar? Os Correios é da maior urgência, até porque o mundo da tecnologia, o Correio precisa se atualizar, ser competitivo com o mercado, né, ter novos serviços, e porque também perdeu aí o público que antes encaminhava carta, boletos, né, que hoje pelo meio digital. Então, o Correios é importantíssimo, o quanto antes, até porque daqui a pouco, com toda a seriedade, ele vai se desvalorizar porque a utilidade dos Correios vem reduzindo em frente ao avanço da tecnologia. Roberto Mota, você agora. Bom dia, senador. Nós estivemos juntos no almoço com o presidente Bolsonaro na Associação Comercial do Rio de Janeiro, ocasião em que o presidente citou várias vezes o seu nome, o senhor foi muito aplaudido. A gente assistiu também uma grande manifestação de apoio ao presidente. Agora, o senhor, como líder do governo, depois desse desafio aí da redução do preço dos combustíveis, quais são os seus desafios? É uma agenda, infelizmente, bem apertada do Congresso Nacional, por conta, ainda no mês de junho, feriados, festa junina, né, que os parlamentares do Norte e do Nordeste geralmente marcam presença, então o ritmo de presença no Congresso é reduzido, né, o quórum às vezes é difícil. A gente já está vendo, vem aí um momento eleitoral, depois do dia 17 o Congresso entra em recesso, depois do dia 15, na verdade, que é sexta-feira, ele entra em recesso, né, e só retorna em agosto, mas já dentro do momento eleitoral. Eu tenho dito, eu acho que a gente tem que buscar pautas convergentes. Essa dos combustíveis é convergente, porque, como repito, a sociedade não aguenta mais financiar uma guerra e o aumento dos combustíveis. É a hora dos governos fazerem os seus gestos, como vem fazendo o governo federal, aí com 50 bilhões na mesa, e os estados espera-se que também não passem para o consumidor as vantagens que estão tendo com a inflação, né, com muitos deles, inclusive, com a alta dos royalties, naturalmente, pelo preço do petróleo. Então, é um esforço que deve ser um esforço de Estado, um esforço de todos, né? O consumidor é que não aguenta mais pagar essa conta. Amanda Klein.
Senador, bom dia. O governador Cláudio Castro, do seu estado, esteve aí em Brasília essa semana conversando com Rodrigo Pacheco, outros governadores também expressaram que essas perdas com ICMS podem influenciar o repasse para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Eles temem uma desorganização nas contas do estado, porque dizem que é uma política, uma solução permanente para uma arrecadação, os cofres cheios, que é uma situação conjuntural, esse é um dos argumentos deles. E eles também estão céticos quanto ao repasse total dessa redução de impostos ou eventualmente até zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha para o consumidor, para que isso chegue na ponta. Eles acham que isso pode ser perdido com a defasagem em relação ao preço internacional, ou então diluído na cadeia produtiva. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse temor dos governadores, se isso não tem o potencial de, a partir do ano que vem, desorganizar as contas dos estados e bater na inflação também, quando essas medidas forem revistas e parte do imposto voltar. E como é que o senhor imagina a tramitação dessa PEC? Como o senhor mesmo disse, é um tempo muito apertado. Vamos lá, eu tive presente na reunião, inclusive com os governadores, o governador do Rio, e todos eles, é natural, todos querem defender as suas receitas, o seu caixa, a sua capacidade de investimento, muitos deles aí num momento de reeleição ou de eleição, né, dos seus grupos políticos. Então, isso é natural, né? Cada um defende o seu, mas agora o que não dá dito, repito, é o consumidor, é a dona Maria que compra o botijão de gás, é o seu Antônio que pega o ônibus e está sofrendo a pressão nas prateleiras. A solução, ou ela e nunca queremos isso. Deixar bem claro que tem aí algum zoom completamente narrativa equivocada, querendo distorcer, não é congelamento. Isso a gente viu no governo Dilma, o que aconteceu com as tarifas de energia elétrica, porque ela sim fez o congelamento e depois quem pagou mais caro foi a população. O que temos para fazer é cortar impostos. O mundo está fazendo isso. É a hora do sacrifício. O governador Cláudio Castro tem que entender e construir junto com essa proposta, né? A proposta, por exemplo, de incluir o GNV foi muito bem aceita, né? Estou encaminhando ao Ministério da Economia, porque aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, é um grande mercado, muitos postos de gasolina investiram em GNV, inclusive, e não pode ter o GNV continuar, ele tem que ter uma diferença a menos, né? Mais barata do que a gasolina, e essas distorções estão sendo apuradas. Com relação aos estados, é um esforço. O governo federal está botando 50 bi. Os estados vão continuar ganhando em cima do consumidor que financia a guerra e que financia o aumento dos combustíveis? Não dá. Esse é o gesto necessário e há uma sensibilidade pluripartidária no Senado Federal a respeito disso. Se precisar fazer algum ajuste à frente, certamente será feito. Os estados, por exemplo, que zerarem estão sendo compensados, né, para que possa levar na ponta a redução. Cabe à ANP também fiscalizar, mas a gente está falando de PIS/PASEP, cerca de 10% do combustível é disso, que é o governo federal abrindo mão, né? Você tem mais aí a redução de ICMS no Rio de Janeiro, cerca de 17%. Isso vai chegar na ponta, sim. Líder do governo, senador Carlos Portinho. Mais uma vez, senador, obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um forte abraço e espero segunda-feira a votação do PLP e da PEC do senador Fernando Bezerra. A minha PEC a gente está costurando, o ideal que seja em conjunto, mas o mais breve será ainda nesse mês de junho. Perfeito, estaremos acompanhando. Até já.